Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspot, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem, estou falando diretamente de Brasília, edição especial aqui. Está sendo uma parceria com a Clínica Speciale e uma oportunidade maravilhosa de conversar com muitos profissionais novos e também amigos, né? Tenho aqui um bate-papo de hoje, uma grande amiga pessoal, que eu tenho essa honra de dizer, Dani Freitas. Recebam minha amiga, uma salva de palmas para a Dani. Bem-vinda, Dani! A honra é minha, é minha. Eu tenho uma admiração imensa pra ti. E já falando pra vocês, né, que eu sou apaixonada por esse canal. Você tá aqui nesse canal recebendo um bando de conteúdo de graça, cheio de profissionais top da galáxia. E se você não é inscrito, se você não é membro do canal, eu vou puxar seu pé à noite. Então, ó, cara, a Dani é maravilhosa, ela me ajuda muito, é verdade. Se você, é maravilhoso. Se você não está inscrito, se inscreva. E se puder e quiser, se torne membro. Mais uma forma de incentivar aqui essa produção de conteúdo. Eu tenho vergonha de pedir pro povo virar membro, então eu trago a Dani e ponho ela na linha de frente. Né? Tipo, sim, se torne membro do canal. Não, que é simplesmente incrível o que você traz. Gente, eu falo sobre a minha admiração para Mirela, porque é muita dedicação ter um canal desse. Não é simplesmente esse contato que ela faz com os profissionais para trazer. E sem contar que ela tá fora da cidade dela. Ela veio a Brasília para trazer outros profissionais para vocês terem contato. O conteúdo de extrema qualidade e de graça. Isso é lindo que você faz. Sem contar a outra camada, porque vai além daqui, né? Tá no Instagram, tá em várias outras redes sociais, por onde a pessoa fica mais fácil de acessar. Se a pessoa quiser só ouvir o áudio, tem estamos ali... no Spotify, estamos no Deezer, na Amazon. E tudo isso dá bastante trabalho, mas é feito com muito amor. Obrigada. Demais. Obrigada, meu bem, de verdade. É um projeto que mora no meu coração. E eu divido com a culpa, o quê? De deixar o meu filho. Sim, mas não tá dando senso, mas enfim, a gente vai tentando equilibrar os pratinhos, né? Exatamente isso que a gente vivencia, né? Nós, como mães, como profissionais da área, nós sempre estamos dividindo esse nosso tempo, mas é necessário. A gente tá fazendo, nós estamos fazendo pelo nosso filho também, né? Exato. A gente até tava falando nos bastidores, né? Que a gente tem essa culpa, então... Aquela coisa assim, tô produzindo para as outras famílias e parece que tô deixando de acompanhar o meu. Mas a verdade é que também para os nossos, tudo só vai acontecer no coletivo. Exatamente. Não tem outra história, outro caminho, não tem. Não, se eu ficar reservando tudo que eu sei, o que eu posso, que eu tenho acesso só pro Arthur, e for a mais egoísta possível, não tiver nem aí pro que tá acontecendo, ainda assim, o mundo do Arthur vai ser péssimo, né? Sem consciência, sem empatia, sem inclusão. Então, não me parece que a gente tem muita alternativa. Não, né? não assim, tem. Eu falo que deve ser muito legal. Eu, assim como você, só tenho uma maternidade atípica. Não conheço nada além disso. Sim. Mas, gente, deve ser um refrigério você poder acordar e não militar com alguma coisa. Tipo assim, só vivi e acordei, assim, sem grandes embates, sem grandes lutas, brigas, né? Porque todo dia um pipoco é algo que você tem que ajustar, é algo que te drena, te tira dinheiro, te tira tempo, energia. E as pessoas, muitas vezes, elas não têm consciência que, assim, essa criança vai virar um adulto. E esse adulto vai estar inserido. Mas o meu filho é nível 1 de suporte. Quantos adultos sofrem, por exemplo, no meio de trabalho? Então, Sim. O que está se plantando hoje sobre conscientização, o seu filho vai colher lá na frente. Vai ter acesso. Eu vejo, por exemplo, o meu serviço, já falei várias vezes, eu sou cheia de autista em volta, né? Quando eu estava no serviço público, minha chefe, ela passava mal com os barulhos, com o passarinho na janela, por exemplo, com as luzes. Imagina, você ter um ambiente mais adaptado, como ela vai produzir mais. Sim. Então, essa nossa missão. Nossa aqui, missão, né, Dani? Nossa missão. E aí, ainda dentro disso, dessa nossa missão, até o tema que a gente sempre escolhe migra do técnico para o quê? Para mãe, a nossa vida de mãe, né? E foi pensando nisso que a gente chegou que a gente escolheu o tema de bate-papo. Né, pra gente debater sobre o choro. Meu filho chora na terapia, isso é normal?
Pode isso, Arnaldo? Deixar a criança chorando? Por quanto tempo? Como que funciona? Eu sei que isso é uma grande aflição de muitas mães, né? E a gente escuta vários extremos e radicalismos, né? Tipo, não pode chorar, então tenho que acudir imediatamente qualquer coisa, ou então não, tem que deixar chorar até, sei lá, esfalecer, né? E, gente, o caminho do meio é sempre o melhor, né? E a gente entendeu por quê. E aí, Dani, a criança pode ficar chorando em terapia? Isso é um sinal do quê? Essa é a bola de cristal, né? Que todos querem... o meu filho tá chorando. Qual é o significado disso? E na análise de comportamento, a gente tem que olhar o ambiente, as contingências que estão envolvidas. Então, aqui nós vamos estar conversando muito como profissionais da área, mas como mães também, como você trouxe. Nós falamos muito sobre sentimento. A palavra sentimento, ela tá bem em vogue, né? Agora tá na moda. Todo mundo tá isso trazendo do muito assentimento. esse termo, assentimento, e ele é muito importante mesmo. E o que isso significa sobre assentimento? Vamos lá para aquela criança que é minimamente verbal ou não verbal. Então, essa criança, o terapeuta conduz ela para a sala e para começar as atividades. Digamos que ela não chore. Vamos pegar a primeira criança que não chore, mas ele conduziu. O assentimento vai desde o toque, desde o olhar, desde como você está pegando essa criança e conduzindo ele para a sua sala. Existem várias formas que essa criança pode dizer que não tá legal. Então ela dá aquela travada, sabe? Ela faz um som diferente, algo que não... Então ela vai se comunicando e explicando que aquilo dali não tá interessante para ela. Outra questão também do assentimento que muitas vezes não é respeitado. Aquela criança que faz atividade para fugir. E a gente ainda não tá falando sobre choro. A gente tá falando sobre a criança que tá ali na sala, que tá aceitando a atividade, mas ela faz rápido, ela quer simplesmente se livrar do terapeuta. Então, a pessoa acha, nossa, ela tá aprendendo por reforço. Nossa, eu tô entregando uma coisa legal aqui pra ela. Não, ela às vezes não tá nem mais gostando disso que você tá entregando. Ela só não quer mais ficar perto de você. Tipo, deixa eu fazer logo pra ficar livre. E esse é a criança clássica, que quando ela vai ficando mais velha, ela não quer mais participar das terapias. É aquela criança que não quer mais o AT dentro da sala de aula, porque a forma que o AT tá ali tá sendo aversivo, né? Ele tá me atrapalhando a interação com os meus coleguinhas, que não é... A intenção do AT era justamente ajudar a fazer essa ponte, né? Essa ponte. Então vai crescendo e não vai querendo estar. E aí nós chegamos àquela criança que começa a chorar dentro da sessão, que começa aí a gente vai daquele processo onde começa as intervenções, a criança tá chorando. Então, assim, os primeiros dias do contato, e aquela criança que permanece meses chorando. Convenhamos, né? Muitas vezes as mães, elas chegam desesperadas, assim, nossa, meu filho começou a terapia e ele chorou. Ele nunca chora quando vai para um ambiente diferente? A gente tá falando sobre padrão restrito e repetitivo. Vamos começar por aí. É um dos cernes do autismo. O tema desse canal é autismo. A maioria das mães que estão aqui. Você está mudando o padrão, você está mudando o local. É esperado. Até que ele reclame. Se ele não reclamar, vamos também entender que tá fora do... Tem alguma coisa em relação a isso. Ok. Aquela criança que permanece muitos meses chorando, isso o que nos diz? Que tá faltando muito técnica e técnica de controle instrucional desse terapeuta. Tá faltando pareamento de estímulos. Se essa criança é muito tranquila com a mãe e com o terapeuta não, a gente pode usar o princípio da vovó, a lei da vovó, princípio de Premack, que nós vamos começar a ligar essa mãe com esse terapeuta. Então é o famoso amigo de amigo meu é meu amigo, né? Então a gente vai pareando estímulos interessantes que ele goste, itens de preferências com esse terapeuta. Associações positivas, né? Exatamente. Porque até então aquele terapeuta, ele só representa coisa ruim, desconforto, demanda. E aí vem uma outra questão que você acabou de trazer. Demanda. Os pais querem normalizar seus filhos. Eles acham que a aba é para transformar eles numa criança normal. E o normal não existe, assim. Existe a curva normal esperada dos comportamentos, desenvolvimento. Em cada
comportamento, porque existe o comportamento de espera é esperado uma curva normal que as pessoas têm uma tolerância de espera. Para tal coisa, então são vários comportamentos e várias curvas normais esperadas. Mas quando nós vamos pensar em terapia, o que a gente quer? Melhoria de qualidade de vida. É isso. E aí, os pais já chegam naquela busca da normalização, o terapeuta é pressionado para isso, faz uma avaliação que muitas vezes é muito genérica, em busca que a criança complete aqueles quadradinhos, e aí começa uma pressão muito grande em cima desse desenvolvimento, em cima dessa terapia, e aí os disruptivos podem ser maior. Por quê? Volta aquela equação que eu sempre gosto de falar, né? Da história se você dá mais demanda e não dá o que a criança precisa, você tem descompasso. Descompasso. Isso daqui é a receita do disruptivo. Então, se somado tudo isso, nós não vamos conseguir ter uma terapia de qualidade. E aí existem diversas técnicas para isso. Uma das que eu sempre gosto de trazer, né, enfim, né, é o Pride, que o Pride ele é fácil de acessar. Existe várias pesquisas, tanto para os terapeutas, né, que os terapeutas têm que ler, têm que estar atualizados. Se você está falando sobre uma ciência, você tem que estar lendo o artigo. Como os pais também, porque ele foi desenvolvido para pais. Ele é dividido em 5 etapas, mas é tudo muito junto, assim. Num primeiro momento, é simplesmente você chega perto dessa criança, sendo que você não é aversivo a ela. Você é um elemento novo. E, novamente, nós estamos falando de padrão restrito e repetitivo. Talvez ele olhe assim, peraí, quem é esse ser aqui? Quem é esse na fila do pão que tá querendo chegar perto de mim, né? Uhum. Então, a gente vai chegando aos pouquinhos. Descrever o que ele tá fazendo de interessante. Porque a primeira coisa que acontece é só demanda, o que eu faço não é certo. Eu sou invalidado o tempo todo. Então, começar a validar. Fala, nossa, que legal, o que você tá fazendo? Então a gente vai descrevendo, imitar. Todo mundo fala que a criança tem que imitar, mas a gente não imita. É, verdade. E a primeira coisa que você quer é um pareamento com alguém, isso existe várias técnicas pra você conseguir emprego, né? Entrevista de emprego. O pessoal fala, você começa a imitar o outro e tudo. É bem daí mesmo. Verdade. Você vai fazendo pequenos movimentos. Dinâmicas, é verdade. E isso cria conexão. Uhum. Você imitar... Eu até hoje não esqueço um terapeuta, um amigo meu, que enfim, ele tem um currículo maravilhoso. Eu lembro quando foi fazer anamnese conosco, né? Eu vi ele imitando. E foi ótimo, eu me senti super bem com ele. E outra, a primeira pergunta que ele fez, qual era a minha profissão? Então, ele adaptou toda a linguagem para fazer essa conexão. Então, a linguagem dele era igual à minha. Por que a gente não pode fazer isso com a nossa criança? Mesmo que ela seja minimamente verbal. A gente reduzir essas palavras, imitar esses sons, imitar a forma de posicionar, elogiar o que tem de relevante. E para quê? Para que tudo isso? Para você ser meio. As pessoas brigam muito com aquela criança que fala, ela me usa como ferramenta, ela me usa para tudo. Quer dizer que ela confia em você, ela vê utilidade em você. Um terapeuta que nunca teve contato com a criança... Esse é o primeiro caminho. E às vezes são os pais que vão trabalhar para essa ponte. Os pais são essenciais nesse meio. Mas aí nós vamos para os casos, que isso daí vamos dizer assim, são boas práticas que tem que ser feita durante a terapia. O Pride traz isso. Mas a gente vai ter casos que vão ser mais desafiadores para esses terapeutas. E aí nós... tivemos vários pesquisadores debruçados nisso, entre eles o Gregory Hanley, que é um pesquisador que trabalhou com a Iwata, né, que estudava sobre comportamentos problemas. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre as funções, né, que a criança tá fazendo tal coisa porque ela quer um tangível, uma coisa física, ou ela tá fazendo fuga, esquiva, ou é uma questão sensorial. Então veio disso, só que o Hanley falou assim, eu quero diminuir esses comportamentos sem ter que ficar tanto tempo tentando entender o porquê. Então, o que ele fez? Ele foi justamente pareando o que essa pessoa gosta para interromper esses disruptivos. Então, uma técnica que é muito usada, por exemplo, para crianças, para conseguir essa conexão, é colocar coisas, itens de preferência nessa sala.
Então, ele vai, interage um pouquinho, ele pode sair, ele pode entrar, são portas abertas. E no primeiro momento, não vai ter a intervenção esperada. Só que os pais piram nesse momento. E esse aqui é o momento que a gente tem que estar explicando aqui para eles que tá tudo bem, ele precisa se conectar, ele tem que entender que esse ambiente é seguro antes de eu exigir qualquer coisa. Ele tem que entender que eu não sou aversivo. E aí, coloca lá, se ele gosta de geleca, vai ali brincar com a geleca, e entra e sai. Nesse momento, a próxima etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar que aquilo dali é o ambiente que ele vai estar, mas a gente vai retirar ele rapidamente desse ambiente para ele tolerar. Num primeiro momento, ele pode sair e voltar quantas vezes quiser. Num segundo momento, a gente vai começar a direcionar ele para um outro local, no mesmo ambiente, de falar, ok, ó, você vai tolerar um pouquinho longe desses seus itens de preferência. Legal, passamos por essa fase. Ele tolerou segundos, 30 segundos. Aí a gente vai começar a poder entrar com uma pequena demanda. Mínima. E aí a gente vai colocando essa demanda, aumentando cada vez um pouquinho mais essa demanda, até que esse tempo que ele fique nessa demanda, fique mais tempo que ele fique nesse meio reforçador dele, nesse meio de itens de preferência. Só que nesse caminho, nós temos que entender que aprender é difícil, aprender dói. Isso daí, eu acho que uma pessoa que eu gosto muito da forma que ela desenha isso é a Maíra Gaiato, né? Maíra Gaiato é uma querida, eu vejo que ela fala sobre a Musa Master, nossa, maravilhosa. Uhum. E ela tem uma didática em falar sobre as zonas de aprendizagem, que ela fala sobre a questão da zona de aprendizagem, né? A zona do disruptivo, né? Dos comportamentos problemáticos, que é aquele... E a zona de conforto. Na zona de conforto a gente não está aprendendo. Sim. Na zona de aprendizagem é uma exigência desse cérebro. Esse cérebro, ele se reorganiza de uma forma diferente. Então, para a gente pensar em questões de neurociência aqui, você está aprendendo uma coisa nova, você está ali usando sua memória de trabalho. E essa memória de trabalho, ela vai rapidamente. Você tem que estar totalmente focado no que você está vendo. Se você me der uma sequência de números, uma sequência de tarefas para fazer que eu não sou acostumada, eu tenho que estar muito focado. Sim. Assim eu vou perder. E aí, não basta isso na aprendizagem. Você vai ter que repetir isso muitas vezes. E nessas fases, até a gente poder fazer essa conexão com o nosso aprendiz e ele tá mais tolerante nesse processo e não cansar, vão ser fases. E dependendo do nosso aprendiz, vão ser muitas, muitas etapas. Ai, eu sei que não é fácil, né, gente? Principalmente quando a gente vai pensar nas questões de falha. Onde está falhando esse nosso aprendiz? Isso. Então, a gente vai para aquela questão que eu sempre trago, né, das funções executivas. Se a gente tem um aprendiz, por exemplo, que ele tem uma falha no controle inibitório, possivelmente essa fase vai ser mais longa, ele vai querer fugir mais. E aí a gente vai ter que empenhar nossos esforços aí. Então, ao invés, muitas vezes, de estar ensinando ali o pareamento e tudo, então quando você vai desenhar a sua intervenção, você tem que pensar qual é a área prioritária que você vai estar trabalhando e qual é as demandas secundárias. Então, no caso, assim, o que é prioridade nessa intervenção naquele momento? É ensinar o pareamento ou ensinar essa questão do controle inibitório? Sabe que eu nunca tinha parado para pensar do papel do controle inibitório nisso, né? Porque, de fato, se você busca o tempo inteiro só o prazer e o conforto, e é somente isso que te motiva, você desiste muito mais rápido e nega muito de cara, porque você vai rapidamente em busca, de novo, do conforto, do prazer, né? Uma tolerância pequena, porque é chato, porque tem que ser feito, né? Aquela para obrigação. Eu não tinha parado para pensar nisso, da questão do controle inibitório. Nossa, só que aí a abordagem. Porque assim, então a abordagem, se for realmente essa questão de pareamento, eu não tive uma associação positiva ali ainda. Legal. E do controle inibitório? Não, o controle inibitório ele vai vir de forma... Qual é a questão? Tem a questão do cérebro, né? De toda desse equilíbrio, e muitas vezes a medicação pode auxiliar nesse processo. Também. E assim, as pesquisas estão mostrando evidência no
seguinte sentido, se você entra com uma boa medicação, junto com a parte terapêutica, nos primeiros anos de vida, esse cérebro se reorganiza de uma forma que talvez na fase adulta não vai precisar de medicação. Então, já para os pais não se assustarem, assim, lógico, tem a idade para medicar, assim, algumas a partir dos 6 anos, mas aí vai estar trabalhando. E a terapia? Vamos lá. Eu adoro comer bolo quente. Eu já queimei minha boca não sei quantas vezes. E aprender que eu tenho que esperar o bolo esfriar não é fácil. E eu tô falando, gente, eu sou burra velha aqui. Eu tô contando, já tô aqui. Eu tô chegando na casa dos 40 e até hoje eu não aprendi muito bem. E eu tô falando pra uma criança que ela tem que esperar a fazer uma atividade inteira ali. Que ela não tá afim. Que ela não tá afim. Não é reforçador, atrativo. E aí nós precisamos compreender nesse sentido que, assim, ela tem que ter uma coisa muito legal envolvida pra tá ali. Pra segurar. E outra também, aproximações sucessivas. Se ela não dá conta durante um tempo, eu fui a mesma coisa. No início eu não conseguia fazer bolo direito. Eu comia a massa quase crua, porque eu tava com pressa de comer. Gente, eu tô falando sério, isso não é brincadeira, não. Eu fui fazendo aproximações sucessivas. De verdade, de né? verdade, meu. Gente, que o Elias, gente, o Elias ficava muito em cima. Tá aqui o time. Ele tinha que estar aqui, gente. Eu vou te trancar no banheiro, eles usam essa técnica. Tranca a Dani no banheiro e só depois que apitar o timer do bolo, eu solto a fera pela casa. Ele colocava o timer ali, porque o nosso forno antigamente não tinha. Ele, você só abre esse negócio quando tiver aqui terminado. Então eu comecei a aprender assim a fazer bolo. São muitos anos juntos, né, gente? E aí eu fui aguentando de tempinho em tempinho. Aí, depois foi a fase de o bolo tá pronto, não comer imediatamente. Então eu colocava o timer, que é o dispositivo que vai me dar o barulhinho de agora eu posso comer o bolo. Tem noção, gente? Eu adulta, né? Com isso e não conseguia controlar direito o meu. Aí o Elias vai ver esse vídeo, ele fala, tô falando! Tem TDAH também! Ele vai ficar no meu pé. Eu realmente não posso falar muito sobre controle inibitório. É uma zona desconhecida na minha vida. O meu cérebro não reconheceu esse território. Eu não sei o que fazem as pessoas que têm. Como vivem, o que comem, onde dormem, sabe? É um negócio desconhecido. Volta pra nossa questão, né? Se a gente tivesse tido uma intervenção adequada na infância e na adolescência, isso daí estaria bem mais trabalhado pra gente. Cara, e agora é difícil, né? Muito. Eu acho que eu não tenho muita solução. Porque o controle inibitório, ele depende, lógico, existe uma área específica do cérebro, né, que trabalha bem isso, mas vai muito além, essa rede neural pra gente falar, não é agora, a gente vai receber esse benefício daqui a um tempinho, é imensa. Então, pensa na nossa criança, se a gente for fazer aproximações sucessivas para ela entender que ela vai receber algo legal e vai ser interessante para ela, e dilatando esse tempo, é o caminho. Isso é uma das funções executivas, né? Vamos lá para a questão que é uma outra dor muito grande, que algumas crianças se irritam na terapia, que é aquela criança que tem falha na praxe. O terapeuta chega e fala, vamos fazer trabalho de pareamento ou empilhar coisas. Ela até entendeu o que tem que ser feito, mas ela falha em todo o processo motor, do planejamento motor, a execução, então ela não consegue fazer direito. Só que na terapia foi colocada que a resposta certa da criança tem que ser daquele perfeito, né, o encaixe perfeito e tal. E ela tenta, ela se esforça, ela é beneficiada. E depois ainda é punida, né? Poxa vida, né? Punido no sentido de não é reconhecido e validado todo aquele esforço dela, né? Recebeu. Então, o programa pro terapeuta tem que ter a resposta certa e a resposta tolerada. E a resposta tolerada, você vai reforçar esse comportamento. Lógico que você não vai fazer aquela festa, aquele negócio, mas você dá um reforçador brando. Outra questão das correções de erro, que existem técnicas de correção de erro, onde você reforça também. O que você vai fazer, por exemplo, esse aprendiz está com essa dificuldade, mas ele sabe fazer uma outra coisa legal, você vai reforçar, você vai ensinar ele dando mais suporte, você vai reforçar a forma que você fez, nossa, que legal, que bacana, o que ele gosta, o que foi interessante para ele, você vai levar para uma outra atividade, porque o cérebro tá estressado, eu não aguento mais isso, vamos fazer uma coisa que eu gosto.
uma coisa que eu já sou bom. Ai, nossa, eu fiz uma coisa que eu gostei, que eu sou bom. É isso mesmo. Reforçou legal esse comportamento, que você vai reforçar de novo, apesar dele... E aí volta pra atividade. Então, tirar o foco e voltar. E aí, gente, como é que esse aprendiz? Outra questão também, a forma de ajuda. Às vezes, essa forma de estar sendo ajudada também é aversiva. Tem gente que não gosta e tem deficividade tátil. Quanto mais toca, piora. Será que não está acontecendo isso com o seu aprendiz? Então, por isso que eu gosto muito de fazer a tal da anatomia da resposta, né? Vamos olhar essas respostas. Esmiuçar, vamos avaliar tudo, antecedente, o durante, o consequente, né? Assim, para de fato você entender de onde vem esse choro, por que ele acontece, como a gente pode solucionar. Onde está falhando. Onde que está falhando, né? Sim. É que o que eu acho, né, disso, de todas as mães, quando vêm se queixar, primeiro, a gente nem sempre tem aquela segurança de estar com um profissional capacitado. Então, você precisa confiar no profissional que você está. Só que essa questão de você precisa confiar é um negócio tão distante do dia a dia ali, porque, tipo, é o que tem na tua cidade, é aquele ali, é o... Você nem tem, tipo assim, se você falar, não é com ele, é com nenhum, porque nem tem outro, e isso gera muita insegurança mesmo, e muitas vezes esse profissional não tá capacitado. Porque, veja, se então vai ser feito todo um processo para a criança tolerar mais, para adaptação, os pais precisam estar diretamente envolvidos nisso, porque se toda essa estratégia estiver só na mente da terapeuta, sem a família ativamente, essa insegurança da família vai ser repassada para a criança, quer dizer, fica o caos. A família, como você disse, não tem como eles não estarem diretamente envolvidos, porque até então, a zona de confiança são os pais. Então, a gente tem que, assim, dar aquele aval do profissional para nossa criança e reforçar, né? Não é muito diferente, assim, quando muda, por exemplo, professora de escola. E aí tem resistência com uma professora nova, não tô nem falando de autista, criança. E aí aquela criança tá desconfiada com a nova. E muitas escolas fazem a transição, tipo, a professora do ano anterior fica nos primeiros dias na sala e fala, olha, ele é muito legal, vai cuidar de você. Então, o aval de quem confia, né? A mãe em casa falando, mas ela é muito bacana, gostei muito dela, né? De novo, você tem que estar participando desse processo de transição para acostumar. Só que muitos profissionais falham nisso, porque não te dão uma estratégia, né, de como fazer. Então, você só vê aquela sua criança chorando. O terapeuta também não tem uma troca com você disso. O que ele for te falar é, tipo, não, mãe, é normal. Não, isso não satisfaz, né, queridos? Vamos elaborar mais o normal como, do que é esperado, por quê, né? Porque é um momento de muita insegurança pra gente, enquanto pais. E assim, pros pais também, os terapeutas, eles não conhecem a sua criança, né? E vocês estarem ali, não sei, assim, eu dá um empoderamento do tipo, olha aqui com meu filho, olha como ele tá se desenvolvendo e olha como eu posso. Olha como eu sei, porque a gente se sente tão pequenininho perto dos terapeutas, né? Às vezes, a gente fala, nossa, eles são detentores de conhecimento. E eles são, vamos trazer assim, eles são os catalisadores, eles são o que vai te guiar e moldar. Mas o conhecimento mesmo tá dentro da gente. Assim, eles têm conhecimento técnico, mas quando a gente tá falando sobre análise de comportamento aplicada, é pra vida. É pro dia a dia. Quem tá vivendo com essa criança? É você, pai, mãe, avô. Quem tá assistindo aqui são vocês que estão vivendo com essa criança. Exato. Então, no momento que vocês entram, compreendem o que tá acontecendo e passam informação, você tá se empoderando todo esse processo. Sim, porque a gente ser deixada cegas, assim, isso não ajuda em nada, né? E até pra gente confiar e ter a paciência, que tudo bem, faz parte. Porque eu, enquanto mãe, eu aceito o meu filho chorando se eu entender que tudo bem, que faz parte. Eu não aceito meu filho chorando sem eu saber o que tá acontecendo, se ele tá em sofrimento, o que é que tá acontecendo. Isso aí eu não vou aceitar. Nem 5 segundos de choro, nada. Eu sabendo que isso faz parte do processo... Aí eu aguento o tempo que for. Por exemplo, se meu filho fizer birra,
eu aguento ele chorando 5 horas na minha cara e eu vou ignorar ele e não vou dar o que ele quer. Eu não sei se eu já te mandei Mas é a gente entender o propósito daquilo, certo? Então, assim, chorar por chorar, não. A gente realmente... Não é pra mãe ficar aceitando o filho chorando. Você precisa questionar. Por quê? O que tá acontecendo? E esse profissional precisa estar apto para te responder e te convencer e te colocar dentro do processo, né, Dani? Não, existem protocolos, eu não sei se eu já cheguei a te mandar esse protocolo, eu tô em dúvida, que é dos pais avaliando os terapeutas. E é justamente esses aspectos de avaliação, de como é o repertório dele, como ele é a comunicação, a explicação dele sobre o que está acontecendo contigo. Então, é justamente para fazer essa avaliação 360. Tem protocolos para os pais preencherem. O choro, ele é uma comunicação de alguma coisa. E a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Porque nem sempre estaremos em boas mãos de bons profissionais, né? Então, eu tive bastante sorte até, assim, do pessoal que eu fui encontrando ao longo da minha caminhada com o Arthur. Eu tive uma profissional que o Arthur chorava muito para ir para terapia. E ele chorava muito para ir para a escola, mas era algo que ele não se mantinha chorando. Então, eu entendi que a despedida era difícil e porque às vezes ele não tava afim mesmo. Então, era tipo, pô, saco, né? Mas logo depois, isso já era controlado. Então, eu até ficava do lado de fora esperando e dava minutos, as meninas me mandavam um vídeo já dele lá dentro e iam me passando. Mas eu não arredava o pé dali enquanto eu não via que as coisas já estavam controladas. Tal. Então, eu aceitava aquilo porque eu entendia que isso era parte desse processo. Teve uma terapia em específico que por um mês e pouco, não sei se chegou a dar isso, viu? Mas ele chorava pra ir, chorava durante e chorava depois. E eu tentando entender, né? Ainda não tinha uma comunicação eficiente para me explicar, mas ele ficava em prantos. A terapeuta ela não fazia nada de mal, não era agressiva, não era nada disso, assim, ela era querida, né? Não era maldade, não é nesse sentido. Mas, cara, não estava funcionando. E quando eu fui questionar, falei assim, olha, ele só manifesta esse comportamento aqui desse jeito, eu preciso entender por quê, né? E ela não soube me explicar, porque a explicação que ela me deu, mas mãe, é normal, assim, não é para fazer a vontade dele. Falei, não, querida, aí realmente faltou embasamento, porque esse basiquinho eu já sei, não é isso. Eu quero entender em que momento, o que você tá oferecendo, como que tá sendo, porque eu também não ficava dentro da sala, sabe? Teve um caso que não é meu, que eu acompanhei de uma colega minha, né, ela contando, que foi uma terapeuta que eles não sabiam o que fazer. Eles olhavam as filmagens, porque tinha som e vídeo, né? Então, eles olharam um bando de coisa e não entendia. E a terapeuta tinha uma voz bem fininha. E aí, aí, uma hora, conseguiu organizar para ele explicar e tudo. E ele ficava agoniado. Era justamente, ele sempre levava, assim, pra mãozinha, e aí foi vendo que era a vozinha. E também tem um caso que é um rapazinho aqui de Brasília, até, que tem um canal muito legal que ele toca piano e tudo, que a mãe teve que mudar de terapia por conta do barulho, que ele tinha crises horríveis, assim, por conta do elevador. E aí, gente, se isso realmente é algo que tá trazendo dor e sofrimento, você tem que tirar. O que você vai fazer? Você não é uma punitivo, você tá levando seu filho pra tortura? São tantos fatores. São tantos fatores. Então, na época, o Arthur não conseguia me comunicar o que era, mas era um comportamento de comunicação consistente. O Arthur não tinha contato visual estabelecido, nada, e era um dos poucos momentos que ele forçava, chorando, olhando pra mim, do tipo, não é possível que você vai me fazer de novo, né? Foi a leitura que eu fiz disso, do jeito que ele tava se comunicando. Sim. Então, eu tirei. Eu estive ali o tempo todo, ela até diminuiu a sessão, pensamos, de repente, poxa, 40 minutos, 1 hora não vai ser, vamos ficar 15 minutinhos, mas não interessa o minuto que fosse.
era uma oposição muito grande. E que ele não tinha isso em vários outros lugares que ele já frequentava, outros ambientes terapêuticos e tal. Então, tirei, né, minha gente? Não vou deixar meu filho... Eu entendi aquilo como um sofrimento, eu não vi nenhuma estratégia, nenhuma técnica de nada de processo de aprendizagem. E às vezes não dá aquele clique também, né, Dani? Não. Pô, é muito chato se às vezes você não gosta de um ser, de um indivíduo, e você ser obrigada a ficar ali do lado e forçando um sorriso e aprendizado. E ainda tem que aprender. Tipo, cara, a pessoa que eu não gosto, por motivo que seja, não deu, e é ela que vai ter que ficar horas por dia, por semanas, por ano me ensinando? E tem um outro tipo de caso que você falou sobre escola. Que muitas vezes passa assim, do tipo, a professora tem muito aluno e tudo. Esses dias eu vi uma professora levando o aluno, estava na frente de uma escolinha em Brasília, tem muitas dessas escolas, as escolas públicas aqui são muito transparentes, assim, para conseguir enxergar o que acontece ali. E a professora puxando a criança, porque tinha acabado, ela estava querendo ir para um lado, e a forma que ela estava puxando era o problema. Porque existem várias formas de você conduzir. Só que o problema é que isso não é ensinado. Isso não é ensinado na faculdade, sobre como conduzir uma criança, conduzir uma pessoa sem você machucar. Então, é uma coisa relativamente simples de formas de condução que você vai levando. Gente, quantas vezes o meu filho, ele empaca num lugar, ele não quer sair, o lugar é perigoso, não dá, a gente, tipo, tá atravessando a rua. E aí também não dá, mas tem várias formas e várias técnicas onde você vai pegar o bracinho e conduzir de forma que não machuque, não invada também, mas ele tem que sair daquele lugar porque está perigoso para ele. Sim. E infelizmente isso não é passado nem para as clínicas. Por quê? Um treino desse, você vai pagar no mínimo R$5.000. É o lugar mais baratinho que você vai encontrar esses treinos de condução, no caso, assim, casos mais severos, reduções de movimento e tudo. Mas basicamente isso, 5 mil. Que professor vai ter R$5.000 para fazer um treino? Cara, e é muito doido os estabelecimentos de ensino como um todo não investirem nesse tipo de coisa, né? É público, privado, que seja. Porque o maior desafio da escola... De todas as dificuldades que encontram, eu sei que há muitos anos, de todas as pesquisas que tem, é sempre questão de comportamentos inadequados. Comportamentos, assim, as crianças estão sem controle, crianças, adolescentes, enfim. E não deveria ser básico, tipo assim, qual é o nosso maior problema? Sim. Comportamento inadequado. Sim. O pessoal está capacitado para lidar com isso? Não. É o maior problema de todas as escolas do nosso sistema de ensino. E... não é oferecida uma capacitação para isso. O que acontece hoje é que vira um joga-bola, né? Ele faz isso aqui porque em casa... Você não tem limite. Não tem limite, exatamente. Vira essa negação. Joga responsabilidade, né? Você não faz aqui porque a terapeuta não tá ensinando. Então, vira toda essa questão. E não, gente, se ele não faz aqui é porque aqui não tá sendo feito mesmo. É nesse ambiente. Porque a gente já sabe que existe a massificação. A gente sabe que, assim, por exemplo, a criança... ela foi trabalhada a questão dela se bater. Ela bate a mão na cabeça, ou bate a cabeça na parede, qualquer coisa assim. E aí ela deixou de fazer em casa, mas ela já tinha generalizado esse comportamento em todos os ambientes. Ela realmente pode massificar num ambiente específico, mas é porque esse ambiente não está sendo trabalhado. E eu falo porque isso aconteceu com meu filho. Para quem não sabe, eu acabei me especializando na área de comportamentos interferentes, subjetivos, essas coisas por conta do Aquiles, que o Aquiles se mordia todo mundo. E aí, trabalhou em casa, só que eu não consegui fazer o treino na escola, porque no primeiro momento a escola sempre não, gente, não querendo generalizar, mas muitas escolas, elas... não, mãe não, né, gente? Mãe fica em casa e tudo. E aí massificou até que a professora chegou, eu preciso de um treinamento. Eu preciso que você me ensine. E aí você fala, eu vou ensinar para ela todas as questões. Não, eu vou ensinar para o meu filho. E tá tudo bem. Eu tirei a capa de mãe, né? Naquele momento, eu tive que entrar com a capa de profissional e treiná-la para lidar com esse comportamento específico para a gente reduzir. Reduziu e hoje é muito raro aparecer. Muito. E isso tem que deixar claro, que aparece. Comportamentos, eles não somem. Eles não são deletados na nossa cabeça.
Igual, por exemplo, eu tenho um comportamento péssimo de roer unha. Eu tô conseguindo manter ela curtinha, parei de usar minhas próteses de unha aqui, mas... Eu roo também, a minha tá no talo. E como é que faz? Eu fiz todo um esquema com a aba pra reduzir o comportamento. Sumir não vai. Não Porque vai. tem certas questões, é tão automático, né? A gente tem esse movimento automático de ir levar. Então, tem essa inércia comportamental da gente fazer essas questões. Tem que estar sempre vigiado, né? Sim. E a verdade é que um comportamento, qualquer que seja, inadequado, se é chorar, se é se bater, se é agredir o outro, esse comportamento só vai ser reduzido se você colocar um substitutivo no lugar. Não tem como você só falar, para, e não ensina nada. Tá, eu faço o que na hora? Você precisa ter caminhos para isso, né? E aí, exatamente esse processo. Isso de chorar, eu lembro a primeira sessão de avaliação do Arthur. Eu fui... E eu achei legal que você falou que chorar é um modo de comunicação. Isso foi incrível que você trouxe. É uma forma de comunicar, era isso. Sim. Que, né, a ferramenta que ele tinha comigo era aquela. Eu precisava dar um jeito de entender, né? Sim. E a primeira sessão de avaliação dele, cara, eu tava na sala junto... Eu chorei silenciosamente no cantinho ali, ó, lágrimas escorrendo, porque meu filho chorou a sessão inteira. E a terapeuta não fez nada demais, né? Nada demais em nenhum momento. Uhum. Mas o repertório dele era nulo. Era só o que ele sabia fazer. Chorar. Se aproximasse demais, chorava, de menos, chorava, se pegava, chorava, se te desse, chorava. Tudo. A forma de existir dele naquele contexto era chorando. E a terapeuta, como ela te acolheu? Ela não me acolheu. Porque assim, quando a pessoa chega e fala, tá tudo bem, ele tá chorando. Ele costuma chorar assim? Ah, tá. Não, olha, vamos lá. Isso muda tudo. Conversaram comigo antes, o pessoal da equipe, assim, conversaram comigo antes. E todas as coisas que eu sempre fiz com o Arthur, sempre tinha que ser eu, porque eu era a que mais segurava. Todo mundo arriava ali com ele, né? Então, todas as adaptações sempre fui eu. Então, eu já estava preparada para que ele chorasse, porque ele é um menino que chorava com qualquer um que se aproximasse. Então, né? Mas... Então, me falaram, mas quando ela entrou ali para fazer a avaliação, ela não só ficou de olho nele. Foi fazendo algumas testagens, chorando. Aí ela, em um momento, falou assim, mas como chora? A tia nem tá fazendo nada, né? Não sei o que e tal. E eu, assim, cara, ela nem tá fazendo nada. Foi uma dor de vê-lo chorando, porque, de fato, tudo aquilo pra ele era difícil, era aversivo, e me deu a dor de ver o vazio de repertório, de existir dele. Tipo, ele não conseguia fazer nada além disso. Era só isso mesmo que ele tinha. Então, eu saí de lá destroçada, né? Aí, depois, nos outros, já foi bem melhor, assim, mas é muito difícil a gente aguentar o choro da criança, mas, de novo, por isso que a gente tem que entender o que está sendo feito. Eu estava ali presente, não tive acolhimento ali no momento, não, nisso, assim, mas tudo bem, me falaram comigo antes, vai. Então, eu estava ciente do processo, de como seria esse processo, né? E não pode ser ignorado. O choro, a gente precisa parar para avaliar o que está acontecendo. Sim. Porque não dá. Isso de simplesmente deixar a criança chorando. Não, se depender de mim, eu não deixo chorar nunca. Infelizmente, existem os extremos, né? A cultura que o pessoal fala, o brasileiro não gosta de choro. Não, choro é sempre, é um alerta, né? É um alerta. Mas também deixar chorando Não deixar chorando. Se não tem, é isso que eu falei. Se é isso hoje, o meu filho fala, se é birra, aí eu não tenho dó mesmo, não. Mas por quê? Porque a gente sabe o que é. Ele tá querendo medir força, enfim. Ele é criança, ele não tem essa regulação emocional. Mas questões que você vê a criança tá sofrido pra ela, que tá difícil. Jamais, eu não dou conta de deixar a criança chorando segundo nenhum. Lá pro Pride, da compreensão do sentimento, né? Quando a criança tá chorando, quando tá passando por essas coisas, explicar esse sentimento também do que tá acontecendo. Muitas vezes a gente para de narrar. Porque a casa já é em silêncio. Não, então, eu fiquei super em silêncio. A gente foi se comunicando cada vez menos. A gente vai ficando em silêncio, a gente não vai narrando, a gente não vai falando. Eu sei, é a mesma coisa. Lá em casa... Gente, o Dani, a gente também, isso em casa, né? Não foi por tanto tempo, mas foi um período ali, assim, mais do Arthur como bebezão ainda. Eu fico imaginando minhas primas, minhas tias, minhas amigas em casa, me achar doida, porque como ele, né...
tinha a questão do sono, mas não só do sono, muito agitada, eram muitas questões sensoriais, eu não sabia disso, não tinha diagnóstico Nossa, tem na questão época. alimentar ainda. Cara, tudo era tão estressante que é bem isso, a gente vai ficando imóvel com tudo, né? Em silêncio e tal. Eu fui me dar conta de um tempo depois que eu e meu marido, a gente só assistia TV no mute, legendado. Então, a gente se limitou só a coisas que realmente estavam legendadas e no mute. E mesmo assim, a gente não foi tirando. Eu falei, gente, olha isso, que coisa. Sabe, você vai se reduzindo a nada. Sim. E aí, eu lembro, eu e meu marido, a primeira vez que a gente foi no cinema. Depois, já da maternidade, paternidade atípica, a gente achou um tempo, fomos nós dois. Cara, eu achei o cinema tão alto. Porque na minha casa eu escutava tudo tão baixo. Tipo Sim, assim, eu tava num processo de silêncio master e barulhento, assim, de tanto que eu, sei lá, tava desconectada. E eu amo cinema, nunca, não tenho sensibilidade a som, eu não tenho isso. Mas eu vivi isso ali por conta do Arthur, né? E a gente para de narrar. E a gente mesmo, como ser humano, a gente tem baixa tolerância de ver alguém chorando. A gente quer fazer parar de chorar imediatamente. Exatamente. Né? Tipo assim, ai, para de chorar. Tipo assim, eu não sei o que eu faço. Você tá chorando, a gente quer que pare. E às vezes precisa ser permitido, E porque aí é pra vem a colocar pra questão fora. do autismo, que a gente não compreende o que tá sentindo. E como não foi narrado e foi justamente, não pode chorar, não consegue interpretar isso de forma adequada. Eu sei porque assim, gente, eu tenho uma latência com choro, que é uma coisa, a coisa aconteceu tipo um mês, depois de um mês eu tô chorando, eu demoro pra compreender. Demais. Verdade? Não, tô falando sério. Aconteceu um rebuliço ali, eu fui, das coisas assim, eu fui chorar depois assim de um mês, nossa! Foi caindo a ficha, assim, as camadas da compreensão daquela coisa, né? E várias outras coisas, como as pessoas não fui explicada quando mais nova, eu não sei se eu te contei que eu recentemente descobri que eu não sabia fazer cara de nojo. Não. O Elias brincando comigo, ele faz cara de nojo. Aí eu fiz cara de brava. Ele, não, isso é cara de brava. Ele faz cara de nojo. E eu não sabia, eu fazia várias caretas. Ele, não, isso não é cara de nojo, amor. Eu falei, eu não acredito, você não sabe fazer cara de nojo. Aí cara de nojo, você olha assim, né? Eu acho que é isso, né? Aí ele achou o máximo, assim, ele não acredita. E isso acontece muito porque a gente vai deixando de narrar, inclusive, esses sentimentos, essas tristezas. Você tá bravo, filho. Você tá bravo, você tá chateado. Então é importante a pessoa ter esse nome, dar nome a esses sentimentos também que estão acontecendo. Eu vindo pra cá, né, fui me despedir do Arthur, foi a vez que ele mais fez escândalo na vida, tipo, chorou muito. E então pra mim é sempre muito difícil sair e não levá-lo, não estar com ele. A gente tem que deixar tudo muito organizado pra essa ausência da casa, né? Tipo, então eu tô aqui em Brasília gravando, gente, assim, eu tô aqui ligando pras pessoas de lá e arrumando pessoas, então assim, ele não tá legal, aí meu marido vai ter que trabalhar, não vai dar muita atenção, eu já tô agoniada, eu já liguei, já fiz programa pra ele ontem, organizei hoje, já organizei pra amanhã daqui, tá? Ligando, oi, você pode me emprestar seu filho? Levar lá na casa da minha mãe? Juro, hoje eu liguei, lá do shopping eu liguei pra uma amiga lá, falei, olha, você me ajuda? Você pode ou buscar o Arthur à noite, ou levar, então, seu filho lá, minha mãe vai ficar com eles um pouco pra eles brincarem e tal. Tipo, eu daqui, né? A gente tá articulando. E quando eu fui falar tchau pra ele, deixei ele na quarta-feira, que eu acordei de madrugada pra vir pra cá, e ele chorou demais. Ele não conseguia parar de chorar. E ele tava triste. E ele falava isso pra mim, mas eu estou muito triste, mamãe, eu tô muito triste. E eu queria tanto que ele parasse de chorar, eu já tava desesperando sabendo o que eu fazia, mas eu não podia, tipo assim, para de chorar. E eu dizia pra ele, filho, tudo bem, eu também fico triste longe de você, tudo bem você sentir vontade de chorar. A mamãe precisa trabalhar, você vai ficar com a vovó, tá tudo organizado, saudade você vai sentir. E ele, mas eu vou ficar muito triste, eu ainda tô triste, não vai passar. E eu falando que eu ia tentar ver coisas pra ele fazer, pra ele brincar, mas eu vou continuar triste, né? E essa minha sensação de querer estancar aquele choro dele, eu queria que parasse, porque é muito desconfortável a nossa tolerância de ver o outro chorando, né?
O Aquiles, essa questão de viagem, apesar dele ter um repertório mais baixo, o Aquiles é minimamente verbal, né? Ele pede coisas, dá mais, ajuda, é uma grande vitória tudo que conseguiu, mas ele expressa da forma dele. Então, assim, quando a gente vai andando no caminho do aeroporto, ou ele vê a mala, ele não. Ele faz, Ele já vai querendo guardar a mala no local. Aí eu vou explicando, não, a gente não vai viajar, filha, porque a gente vai fazer gravação, então gravação a gente tem que levar a mala pra onde for, né? Mas essa explicação do sentimento é tão importante que a gente faça. Que tudo bem, né? Que tudo bem chorar, você se manifestar assim. Gente, sentimento é um negócio complexo mesmo. E a gente, quanto mãe... E é técnica também, né? Como eu tô trazendo, assim, essa questão... O Pride, ele fala sobre isso, sobre a gente explicar. Outra questão também, que nós trouxemos aqui, só para que o pessoal vá atrás, as questões do Gregory Hanley, essas etapas de você ir pareando, e aí você vai entrando com Pride novamente. Nós vamos usando todas as técnicas, que o pessoal também tem essa mania, né? O pessoal pega uma técnica e usa ela de forma hermética e acha que é só isso na vida, né? Então, que não tem mais nada, só aquilo, é só... Então, os terapeutas irem compreendendo isso e os pais tendo acesso a essa informação, cobrar. Olha, terapeuta, eu trouxe essa caixa daqui de coisas de interesse do meu filho, bora usar? Então, vocês usarem e ficar tudo bem, que talvez demore algumas semanas para começar a dar alguma demanda. E ainda, isso dá um clique. Esse tempo que tá demorando para fazer esse pareamento tem que ser registrado, tá? Isso daí a gente tem registro de como tá, que aí tem essas fichas, né? De como esse terapeuta tá conduzindo essa conexão com a criança. Se em tanto tempo não melhorou, e você colocou esses elementos, quer dizer que a gente tem que mudar algum outro elemento ali. Eu falo sempre assim, aba é bom para quando dá errado, não para quando tá dando certo. Então, se você tiver rastreabilidade disso, você vai conseguindo modificar esses elementos na intervenção e não vai para reduzir esse tempo de conexão. Essa abordagem, não te deixar cegas, né? Sim. De parece que tá melhorando, não sei se tá, tô nessa não sei por quanto tempo. Não precisa ser registrado para conseguir fazer essa medição. Fato é que, se tivéssemos um terapeuta como o Dani, que chegasse e dizemos, olha, nós temos o Pride, eu preciso de você para isso, a etapa é assim, 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 ninguém ia ficar em sofrimento. Sofrimento é porque a gente só vê o filho chorando e não chega nenhuma informação pra gente sobre. A primeira coisa que eu faço sempre com os pais, quando os pais começam a falar muito dos filhos, nossa, legal. Agora vamos conversar um pouquinho mais sobre vocês. Eu quero saber da rotina deles, como é que tá a vida, como é que tá a alimentação, exercício. E aí depois que a gente começa a falar todo de como tá a vida deles, quais são os anseios, eu volto para a questão do autismo, do desenvolvimento dos autismos dentro do autismo, e aí vou explicando sobre aprendizagem, que tudo aqui é aprender, né? A terapia é aprendizagem e as pessoas esquecem, as pessoas acham que terapia é tipo tomar uma injeção. Tomou uma injeção e pronto. Pílula mágica. Exatamente. E aí eu vou explicando sobre esse desenvolvimento, o que é esperado, o que é alerta, até a gente falar sobre avaliação. Por quê? Em toda essa conversa que parece um blá blá blá, eu vou saber quais são os instrumentos de avaliação que eu vou poder usar com essa criança. O que vale para essa família, o que é prioridade. Porque o que eu sempre também gosto de trazer menos é mais. Então, se a gente conseguir treinar essa família para o que é interessante para o desenvolvimento dessa criança, o que essa família e der efeito, eles, nossa, ele tá fazendo isso, ele tá colocando essa blusa sozinho. Dá um gás, uma motivação, nossa, também tá para aquela melhorando a qualidade família. de vida deles. Eles não estão dando mais que colocar blusa na criança, eles não estão dando mais que guardar tal coisa, ela tá fazendo sozinha, caiu o copinho de água no chão, ele vai, olha o copinho, colocou em cima, mas não tá tendo que catar. Terminou o banho, catou todos os brinquedinhos. Isso dá qualidade de vida. E eu consigo pegar essa família e agora vamos começar a trabalhar coisas mais refinadas. Porque a família começa naquele desespero de essa criança tem que falar, essa criança tem que... E sim, ela tem. Mas no momento que a gente começa a narrar tudo, em todo esse processo, a gente começa a explicar, a gente tá criando essas caixinhas na cabeça dela para ela conectar. E isso tudo é comunicação também. O movimento dela, de ela colocar a roupinha, de ela fazer...
vamos lá, falar é movimento. Se a gente está criando essa parte global e a gente vai refinando com o tempo, é o caminho, normalmente, né? É um caminho que a gente consegue agregar a família inteira. Perfeito. Muito Acho que gostoso, deixamos né? de falar alguma coisa? Acho que não. Eu acho que assim, todo mundo que tiver qualquer dúvida tem que deixar nos comentários, né? Que aí Isso vira mesmo. assunto para próximo. Assunto pra próxima. Pode intimar a Dani para um próximo episódio. Quero Dani no hotspot para falarmos destes. Entendeu? Vocês têm Exatamente. essa autonomia, vocês mandam, a gente obedece. É assim que funciona, gente. É assim. Dani, E a única coisa que eu mando aqui, que eu vou Ah lá. insistir, ó. obedeçam. Obedeçam, ó. Se inscrever. Se não é inscrito, como assim? Recebe um monte de conteúdo. Não, sacanagem. Tá que o algoritmo Muito do sacanagem. YouTube ajuda você a receber, mas você tem que ser inscrito. Isso. E outra, ser membro do canal. Isso Falei aqui, ó, mesmo. ensinei pra vocês sobre Pride, ensinei pra vocês as etapas do Greg Hanley. Paguei uma fortuna pra esse curso pra aprender essas coisas. Eu tô ensinando essas etapas. Entregou aqui de graça. De graça, gente. Pelo amor de Deus. É Vamos isso lá. mesmo. Inscrição e membro. Perfeito. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Muito Sempre obrigada. Me chama que eu venho. Te chama, pode deixar. E, pessoal, fiquem ligadinhos que tem muitos episódios bacanas por vir. Um beijo. Tchau, tchau.